Nós estamos aqui com José Miguel Wisnik, que vai conversar conosco sobre as relações possíveis entre literatura e música. Vocês têm uma biografia de José Miguel, que a maioria, acredito que ele dispensa maiores apresentações, mas, enfim, ele é compositor, né, músico, compositor. Tem um livro que eu li há muito tempo e que agora foi reeditado pela Companhia das Letras, que é O Sonho e o Sentido. Aliás, hoje saiu o Sonho, não é? O Sonho e o Sentido, né? Eu achei interessante esse trocadilho, um erro terrível lá do jornal. Então, eu vou passar a palavra para ele e ele vai conversar conosco sobre esse livro, vai ler um trecho do livro e começamos a conversar depois. Boa noite, então muito obrigado por esse convite aqui. É um grande prazer fazer assim, uma roda de leitura e a gente tem aqui dois tipos de texto. Nós temos um trecho do livro O Som e o Sentido, que é um livro sobre música, sobre a linguagem musical e que tem o subtítulo Uma Outra História das Músicas. E depois tem também umas letras de canções, que também as canções são, na verdade, uma das formas pelas quais as palavras e a música, quer dizer, os sons e os sentidos também se relacionam. Então, são dois momentos aqui da nossa leitura, né? Portanto, o livro é de reflexão sobre a música e as canções são uma poesia cantada, né? E portanto, eu estaria combinando as duas coisas. Esse livro, antes da gente começar a ler, eu queria aqui duas coisas. Primeiro, falar um pouco sobre como que ele foi feito. Esse livro foi editado em 1989 e ele veio para... Eu cheguei a escrever o livro depois de ter feito muitas vezes o curso chamado Som e Sentido. Até aqui no Rio, na Funarte, esse curso foi feito. E era justamente uma tentativa de falar sobre a linguagem musical de maneira que pudesse interessar tanto a músicos quanto a não músicos. Ou seja, a ideia é de que é possível tentar entender um pouco a música, tentar entender um pouco como que a música trabalha, como que a música se constrói, como que a música se relaciona com outras linguagens, de uma maneira que driblasse a terminologia técnica, que sempre é abstrata para quem não tem a experiência. E, portanto, que a gente pudesse falar da música tendo como referência a experiência concreta do som, que é o ouvido, que é, afinal, um instrumento que todo mundo toca, né? Então, com base nisso, que a gente poderia tentar identificar as questões da música e, portanto, no curso se falava da música e sempre se tocando música e usando exemplos e tal. O livro, por isso, tentou acompanhar esse movimento e é um livro que saiu, na época, acompanhado de uma fita, né? Agora feita especialmente para o livro, que é uma espécie de trilha sonora da trilha conceitual do livro. Então, é um livro para se ler e ouvir. Então, a pessoa pode ouvir a trilha e ler o livro, ou vice-versa. A ordem desses fatores, cada leitor ouvinte aqui compõe, porque a trilha também ela não vai acompanhando o livro através de exemplos numerados. Ela faz uma viagem sonora onde os temas do livro vão aparecendo. E aí a gente vai tentando fazer uma relação de como que aqueles exemplos dos sons correspondem a certos momentos do livro. Tem um roteiro para a pessoa se localizar. Agora, há pouco, saiu uma nova edição desse livro com um CD que acompanha. O CD é melhor porque a pessoa pode ir na faixa mais facilmente, porque na fita a pessoa se perde. A fita é um inferno quando a gente não sabe que lado está, como achar, se vem antes ou depois, né? Passo que o CD você vai na faixa certa e você sabe melhor onde é que as coisas estão. Então, nós vamos começar lendo um trechinho do livro, mas ouvindo antes a abertura desse CD que acompanha o livro Som e Sentido,
e que é uma espécie de entrada no mundo dos sons, né? Que a gente fez do seguinte modo. O que vocês vão ouvir é uma cantora de São Paulo, que é a Nausete, falando o som e o sentido. É isso que foi gravado, ela falando o som e o sentido. Mas acontece que nós vamos ouvir isso de maneira muito acelerada, quer dizer, com uma velocidade muito acelerada, então a gente não distingue as palavras, o que a gente ouve é um som muito agudo. Por quê? Porque a música é feita de ondulações, de frequências, né? Todo som, na verdade, é uma vibração, né? Uma vibração tão rápida que a gente não escuta o batimento dela, a gente escuta um objeto sonoro, que é um som, não é? Que pode ser mais agudo se ele for justamente mais acelerado, mais rápido, e mais grave, não é? Se ele for mais lento. Então, toda a música é feita dessas ondulações, dessas vibrações, combinando justamente essas velocidades, né? Então, quando a gente tem uma vibração assim de 20 mil hertz, ou seja, 20 mil vibrações por segundo, a gente está lá bem no agudíssimo, até onde a gente consegue ouvir, porque se passar daí o ouvido humano não escuta mais, né? Um cachorro escuta, né? E fica às vezes ganindo com uma coisa que ninguém sabe o que é, mas é um som que ele está escutando, agudíssimo, e nós não escutamos. O ouvido humano acompanha a partir dessa faixa de 20 mil frequências por segundo, a gente identifica um som muito agudo. E conforme essa oscilação vem diminuindo, né, vem desacelerando, o som vem vindo para o grave. Até chegar numa faixa de 10 a 15 vibrações por segundo, que ainda você escuta uma nota, um som. Quando isso desce ainda para mais lento, você não escuta mais um som melódico, você não escuta você já escuta um plac, 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 você já escuta o batimento, você já escuta a vibração batendo, e ela justamente vai se transformando. Em vez de ser uma nota melódica, um som melódico, uma nota musical, ela vira um ritmo, porque a gente já escuta espaçada no tempo, de maneira que você identifica as entradas, portanto vira uma pulsação, não mais uma frequência vibratória que é uma melodia. Então, por isso, a entrada nessa trilha do livro é justamente de um som que, tocado aceleradamente, é um som agudo e que vem descendo, descendo, descendo até chegar no grave. E quando ele chega justamente numa velocidade desacelerada, é aí que a gente escuta o que ela está falando, né? Então, essa abertura é justamente para que a gente entre nesse exemplo que nos coloca no mundo do som, sabendo que a música basicamente trabalha com isso, com vibrações mais rápidas ou mais lentas, e o modo como elas dançam entre elas produz essa coisa, né, tão particular e universal que é a música, né? Podemos ouvir, portanto, essa gravação. Vocês vão ver que ela já foi feita combinando com músicas. Na verdade, tem um pouco ao mesmo tempo, de música africana, tem peças para piano preparado de John Cage, e um exemplo de uma escala dodecafônica que estão entrando juntas com esse exemplo. Ou seja, com isso eu quero dizer, nós temos um exemplo musical da passagem do agudo para o grave, né, e das vibrações melódicas para as pulsações rítmicas, mas ao mesmo tempo isso já entra num universo musical onde tem tanto música africana quanto música contemporânea, porque na verdade é esse o mundo em que se passa o livro, né? Então vamos ouvir na
Uma voz. Obrigado. Do público. Onde está a pessoa que está... Isso. Portanto, bom, essa... Então, vocês viram que coisa curiosa, que desde que aquele som veio lá do agudo e veio até o grave, tudo ele é feito com a mesma amostra gravada, que é o som e sentido. Aquela fala do som e sentido. A velocidade com que ela é tocada produz todas essas diferenças. Né? Aquela voz mais grave que fala do som e o sentido, por exemplo, assim, mais lenta, é a mesma amostra que, quando ouvida justamente ralentada, ela toca em outra velocidade e soa em outra altura. Né? Portanto, justamente, vamos dizer, a matéria vamos dizer, fascinante da música é essa possibilidade dela trabalhar com as frequências, né? E as frequências que passeiam pelo campo das alturas e, ao mesmo tempo, que produzem, então, as melodias, que são as alturas melódicas que estão de todo aquele leque que vai do agudo ao grave, e depois, conforme o recorte chega numa velocidade abaixo daquela em que a gente escuta as melodias, a gente então agora escuta na verdade ali o ritmo, ou se quisermos escutamos as palavras, né, que vão se apresentando justamente o som e o sentido, que vai justamente nesses recortes aparecendo como se fossem as várias palavras que tem dentro da palavra o som e o sentido, inclusive o sonho e o sentido, como apareceu hoje no Jornal do Brasil, porque alguém pelo telefone pegou o release da palestra e o livro, portanto, apareceu com o título errado. Mas não tão errado assim, porque, na verdade, o som e o sentido estão, né, ali se deslocando e pode aparecer desse jeito. Né? Bom, dito isso, vamos então ler esse trecho, né, dentro da proposta da roda de leitura. E eu espero, como é um texto que vem assim pegando já num ponto do livro, às vezes ele exige explicações, que eu posso às vezes ir dando no caminho, exemplos sonoros, e se alguém tiver uma dúvida muito crucial, ou se eu não tiver entendido alguma coisa, vocês se manifestem imediatamente quanto a entendimento. Quanto à discussão, a gente pode deixar para depois, mas quanto a entendimento, né, vocês teriam e se manifestando. Então, fase e defasagem, som, ruído. A natureza oferece dois grandes modos de experiência da onda complexa que faz o som. Frequências regulares, constantes, estáveis, como aquelas que produzem o som afinado, com altura definida. E frequências irregulares, inconstantes, instáveis, como aquelas que produzem barulhos, manchas, rabiscos sonoros, ruídos. Complexos ondulatórios, cuja sobreposição tende à instabilidade, porque dotados de uma periodicidade interna, e complexos ondulatórios cuja sobreposição tende à instabilidade. Olha, aqui alguém errou ao transcrever. Primeiro é complexos ondulatórios cuja sobreposição tende à estabilidade. Por favor, vocês corrijam aí. Né? Porque dotados de uma periodicidade interna. E complexos ondulatórios cuja sobreposição tende à instabilidade, porque marcados por períodos... Agora é instabilidade. No segundo caso é instabilidade. Porque marcados por períodos irregulares, não coincidentes, descontínuos. Não é?
Ou seja, o que está se dizendo é isso. Nós vimos que os sons são feitos de ondas complexas, porque são esses feixes de ondas, como nós acabamos de ouvir. Nós podemos dizer que tem dois grandes modos de apresentação desses feixes de ondas. Um é uma onda e que ela tem uma estabilidade, que significa que ela fica, vamos dizer, ondulando na mesma velocidade. Ela mantém uma frequência, portanto, uma periodicidade, ela fica regular. Quando isso acontece, uma onda fica pulsando com regularidade, o que a gente tem? Um som, como a gente convencionou chamar de som musical, assim. Não é? O fato dele manter essa afinação, de você reconhecê-lo, de estar num lugar, a gente nomear isso, dar um nome, é uma nota, Lá, um Dó, um Si bemol, um Mi, um Ré, tudo isso significa que é um som produzido ou pela voz ou pelos instrumentos com essa estabilidade interna, esta periodicidade que dá essa regularidade. Não é? É um som periódico. Mas, não é? Uma coisa como esta, são sons que você não identifica propriamente uma estabilidade, e é um feixe que seria, se a gente projetasse, uma espécie de um rabisco, uma mancha. Não é? São ruídos. Não é? Os sons estão sempre funcionando, aparece às vezes com essa regularidade, às vezes, não é? Com essa irregularidade. Não é? Bom, no nível... então, essa primeira ideia que está aqui. Para a gente não ficar no abstrato, é super importante que a gente faça isso. Então, vamos nós produzir um som, primeiro um som estável, né? Então, um som musical com uma frequência regular. Então, por favor. Isso, mais contínuo, para que a gente saboreie mais essa frequência. Então, vamos lá. Então, essa é uma coisa misteriosa e muito poderosa, né? Significa que todos nós vibramos numa frequência comum, que nós não sabemos nem qual é numericamente, né? A gente nem precisa saber, mas tem um número de vibrações por segundo que nos coloca num lugar. Então isso aí é uma das experiências mais arcaicas e fundadoras, não é? Da vida humana, que é essa, a de um grupo humano produzir um som que tem essa regularidade, que vibra junto numa frequência que sempre é misteriosa, porque significa que pessoas diferentes estão, vamos dizer, entrando num mundo invisível, né, e soando juntas, uma frequência que ninguém sabe qual é, mas que vibra, né, em comum. Ao mesmo tempo que nós podemos fazer um som puramente ruidístico, se a gente aceitar, experimentar, que todo mundo cante a nota que lhe vier à cabeça agora, e que a gente forme uma espécie de uma cacofonia coletiva aqui resultante disso, não é? Vamos fazer então. Então, aqui justamente o resultado, embora cada um esteja fazendo uma nota, a somatória disso dá um feixe complexo de, vamos dizer, que onde a gente pode ver uma instabilidade, a gente não identifica qual é vamos dizer, o ponto de referência da estabilidade dessa onda que a gente produziu. Ela é uma mancha, um rabisco, porque são muitas frequências diferentes se somando e dando batimentos dentro dela que não resultam nessa estabilidade. Portanto, nós simulamos o ruído, nesse caso, né, a partir da... Então, com isso, na verdade, o mundo é cheio de sons que às vezes são estáveis e muitas vezes instáveis, né? O mundo é assim, e as músicas extraem esse material para, por sua vez, né, construir a linguagem. Bom, então no nível rítmico, a batida do coração tende à constância periódica, à continuidade do pulso. Um espirro ou um trovão, a descontinuidade ruidosa, né? Ou seja, no nosso corpo nós temos certos batimentos que tendem à regularidade, à periodicidade, o pulso, não é? E ao mesmo tempo no mundo, e
a toda parte podem surgem, né, a todo momento sons que não têm justamente essa regularidade. Bom, um som constante com altura definida se opõe a toda sorte de barulhos percutidos provocados pelo choque dos objetos. Um som afinado pulsa através de um período reconhecível, uma constância frequencial. Um ruído é uma mancha em que não distinguimos frequência constante, uma oscilação que nos soa desordenada. O som do mar. Durações oscilantes entre a pulsação e a inconstância, num movimento ilimitado. Alturas em todas as frequências, das mais graves às mais agudas, formando o que se chama um ruído branco. Né? Ruído branco, em música ou em teoria sonora, significa aquele ruído em que todas as alturas, do mais grave ao mais agudo, estão somadas, se ouve ao mesmo tempo. Como se fosse todo o espectro das alturas, do que se escutasse todas as notas musicais juntas, não é? Que é como o efeito que a luz, que a cor branca, que é o resultado de todas as cores. O ruído branco é uma metáfora disso, né? De um som que também fosse essa somatória. Ao fazer música, as culturas trabalharão nessa faixa em que som e ruído se opõem e se misturam. Descreve-se a música originariamente como a própria extração do som ordenado e periódico do meio turbulento dos ruídos. O meio turbulento dos ruídos é o mundo. O mundo é cheio de ruídos. Né? Mas fazer música significa extrair um som ordenado, constante, periódico, entrar numa frequência comum, né? E construir coisas, uma linguagem com essas frequências comuns, né? Que lidarão, no entanto, sempre com ruídos também. Não é? Mas cantar em conjunto, achar os intervalos musicais que falem como linguagem, afinar as vozes, significa entrar em acordo profundo e não visível sobre a intimidade da matéria, produzindo ritualmente, contra todo o ruído do mundo, um som constante. Um único som musical afinado diminui o grau de incerteza no universo, porque insemina nele um princípio de ordem. Não é? Ou seja, se o universo é baseado em choques, descontinuidades, conflitos, fragmentos, em suma, o grande ruído do mundo, ameaçador, mortífero, né? Os ruídos são um sinal permanente da desordem do mundo, né? De uma ordem que nos ultrapassa. E, portanto, fazer um som afinado significa introduzir ordem no mundo. Não é? O que faz justamente, o que explica que nas mais diferentes culturas a música tem um valor ritual e mítico. Porque você diz, quando você faz música, parece que você cria o mundo. Tantas mitologias em tantas culturas sustentam a ideia de que o mundo surgiu pela música, que a música criou o mundo. Porque, na verdade, se o mundo tem, pelos ruídos, um aspecto caotizante, a música, como ela é ordenação, como ela é ordem, como ela é constância, como ela é periodicidade, ela introduz um princípio cósmico. Né? Eu estou usando aqui a oposição entre caos e cosmos. Não é? Caos, o que há no mundo de desordem. Não é? Cosmos, o que há de princípio de ordenação. Não é? E a música introduz um princípio de ordenação. Para qualquer grupo humano que parar e fizer junto um som, como nós fizemos aqui, estará, de algum modo, dando ordem ao mundo. Não é? Bom, algum problema de captação? Sem saber, as pessoas produzem uma constante invisível e numericamente tendente ao exato. Um Lá central no piano, não é? Que ao mesmo tempo é aquele que se usa no diapasão para um coro afinar, porque todas as vozes, as mais agudas e as mais graves, alcançam aquela nota. Um Lá central se localiza em torno de 440 vibrações por segundo.
As vozes entram em uníssono, pulsando o tom melódico, intensidades, timbres, ressonâncias harmônicas. Essa afinação do pulso e da altura definida soa como metáfora subliminar do salto biológico em que a vida sai do mar. Quer dizer, assim como a vida é um princípio de ordem, né, na irregularidade do universo, um som também que saia dos ruídos e se afirme como som é uma espécie de salto biológico no plano da cultura, né, dos símbolos, né, introduz ordem nos ruídos do mundo. Bom, um coro cantando uma única nota contra o ruído branco das ondas contém, digamos assim, uma espécie de redução sumária de todas as possibilidades da música, oscilando entre a organização e a entropia, a ordem e o caos. Bom, nos rituais que constituem as práticas da música modal, invoca-se o universo para que seja cosmos e não caos. Aqui eu falei em música modal. Isso porque o livro Som e Sentido, ele tem uma introdução chamada Som, Ruído e Silêncio, do qual faz parte esse texto que estamos lendo. Mas depois ele tem 3 capítulos que são modal, tonal e serial, que são 3 formas historicamente dadas de organizar os sons e de fazer música. A música modal, de maneira geral, é aquelas que correspondem às várias tradições que antecedem o mundo moderno, ocidental, europeu. Então, as músicas tradicionais africanas, japonesas, balinesas, dos índios, dos povos nativos dos mais diferentes continentes, o canto gregoriano, tudo isso tem uma organização que a gente pode chamar de modal. A música do Ocidente, que é a música na Europa, a partir do século XVII, formulou um código que a gente chama de música tonal, e que é uma linguagem diferente que o livro busca explicar, e que aí define bem o modo de ser da cultura europeia e ocidental, que se tornou uma espécie de linguagem universal na qual nós somos formados. Desde cedo nós ouvimos música tonal. E se ouvimos uma música árabe, por exemplo, podemos achar aquilo estranho, né? E podemos achar que aquilo nem é música, que é um negócio... aquela coisa que parece estranha, de repente, se a gente entrar ali dentro e for capturado por aquilo, a gente entra, por sua vez, nos poderes hipnóticos daquela música e faz essa passagem, sai fora do nosso universo de formação, que é tonal. E as músicas contemporâneas entraram por uma outra modo de formação, que é serial. Aqui a gente, evidentemente, não tem tempo de tratar disso, né? E o livro é que desenvolve essas ideias. Mas as músicas modais, ou seja, todas as músicas no mundo, até o século XVII, elas, e principalmente as músicas arcaicas, nativas, as tradições, por exemplo, milenares, elas, como eu disse aqui, são acompanhadas de um valor ritual. Não se faz música a qualquer hora, de qualquer jeito. Um instrumento não pode ser tocado por qualquer motivo. Você usa uma escala, por exemplo, da música indiana, só se for tal escala, só pode ser usada numa noite de primavera, tal outra numa tarde de inverno, tal outra numa manhã de verão. Porque elas não são assim consideradas música que você pode a qualquer momento, de qualquer jeito, como é próprio da sociedade ocidental contemporânea, que é música acelerada, podendo ser consumida em qualquer situação, a qualquer momento. Nas tradições modais milenares não é assim. Por quê? Porque a música está acompanhada de um valor ritual, que supõe que ela está vibrando a ordem do universo. E que, portanto, por isso o caos e o cosmos se organizam através da música. Se você tocar a escala fora do tempo, né, a escala fora da estação, você estará comprometendo a ordem do mundo, justamente porque a música é pensada como um poderoso instrumento de relação entre a ordem e a desordem no mundo, na qual ela faz a mediação. Não é? Por isso que estamos dizendo aqui. Nas músicas modais, não é? A música é uma mediadora ritual da ordem e da desordem do mundo.
Mas, de todo modo, os sons afinados pela cultura, que fazem a música, estarão sempre dialogando com o ruído, a instabilidade, a dissonância. Aliás, uma das graças da música é justamente essa: juntar, num tecido muito fino e intrincado, padrões de recorrência e constância, não é? Sons estáveis, com acidentes que os desequilibram e instabilizam. O que quer dizer essa ideia? Resumindo o que nós falamos até aqui. Nós dissemos que existe o mundo do som ordenado e dos ruídos. Em princípio, a música só existe quando você tira sons ordenados dos ruídos do mundo. Mas se a música fosse só sons, sem ter justamente o componente instigante, né, instabilizador do ruído, as músicas ficariam chatas, na realidade. Né? As músicas precisam, na verdade, de instabilidade. Ou seja, voltamos a essa ideia. A música se faz de estabilidades e instabilidades. Né? Para dar um exemplo muito simples, essas músicas indianas, por exemplo, usa-se o som da voz cantada, que faz sons afinados, mas também os instrumentos de percussão, que são muito importantes e são instrumentos não afinados. Os instrumentos de percussão são baseados em ruídos. Então você tem uma combinação de sons afinados com ruídos. Né? Então, eu estou lá fazendo qualquer coisa só para situar dois mundos. Aqui você tem uma organização rítmica de ruídos, não é? E na voz você tem sons afinados. O fato, combinando essas duas coisas, você cria justamente algo que é importantíssimo na força da música, que é justamente combinar estabilidade com instabilidade, sons e ruídos, sempre em alguma medida. Bom, então, aliás, uma das graças da música é essa: juntar num tecido intrincado essas duas coisas. Sendo sucessiva e simultânea, os sons acontecem um depois do outro, mas também juntos, a música é capaz de ritmar a repetição e a diferença, o mesmo e o diverso, o contínuo e o descontínuo. Desiguais e pulsantes, os sons nos remetem no seu vai e vem ao tempo sucessivo linear, mas também ao outro tempo ausente, virtual, espiral, circular ou informe, em todo caso não cronológico, que sugere um contraponto entre o tempo da consciência e o não tempo do inconsciente. Mexendo nessas dimensões, a música não refere nem nomeia coisas visíveis, como a linguagem verbal faz, mas aponta com uma força toda sua para o não verbalizável. Atravessa certas redes defensivas que a consciência e a linguagem cristalizada opõem à sua ação e toca em pontos de ligação efetivos do mental e do corporal, do intelectual e do afetivo. Por isso mesmo, é capaz de provocar as mais apaixonadas adesões e as mais violentas recusas. Não é? Ou seja, ela toca muito poderosamente em dimensões que, podemos dizer, estão ligadas à nossa consciência, mas também dimensões não conscientes, que estão ligadas à própria complexidade do ritmo, né? Que trabalha. Um ritmo de uma música não é só, geralmente, uma coisa como um simples pulso, plá, 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 mas né? Onde você tem regularidades e irregularidades e todas aquelas frações mínimas, né? Que atingem a gente de uma maneira não verbalizável, porque o que ela está dizendo você não pode traduzir para nenhuma outra língua, né? Para nenhuma língua. Você não pode dizer, a música está falando isso ou aquilo, que essa música quer dizer é isso ou aquilo. Você pode dizer, olha, essa me sugere isso, me sugere aquilo, outro dirá, me parece isso ou aquilo outro. Por quê? A música ela tem sentidos, mas não tem significados. Significados é aquilo que a gente pode traduzir verbalmente. Né? Você pode dizer, portanto, você pode traduzir em palavras. Né? Mas sentidos são justamente as sugestões múltiplas, plurais, contidas nesse jogo de forças. Né?
através do qual a música nos atinge em múltiplas dimensões, não é? Não verbais, que passam justamente pelas redes defensivas da consciência e, portanto, nos atingem. A gente sabe disso em graus, não é, de envolvimento que às vezes a gente não sabe se vai controlar ou não, porque passaram além da nossa consciência. Por isso mesmo, a música é esse poderoso instrumento, não é, de linguagem humana, de natureza não verbal, que é capaz de nos apaixonar. Né? Apaixonar significa, provoca as mais violentas adesões. Eu acho que a música é a linguagem, entre todas as artes, que provoca as mais violentas adesões e as mais violentas recusas, né? Pelo modo como ela entra, passando pela rede verbal, a rede da consciência explicativa, e vai justamente para esses lugares onde ordens e desordens, né? Caos e organizações estão se tramando. Bom, há mais essa peculiaridade que interessa ao entendimento dos sentidos culturais do som. Ele é um objeto diferenciado entre os objetos concretos que povoam o nosso imaginário, porque, por mais nítido que possa ser, é invisível e impalpável. Não é? A gente não pega, né, não vê, e, no entanto, ele está aí. Né? E é um objeto físico. Não é? É um objeto, aliás, que a física descreve, e a acústica se dedica, né, é uma vertente da física que se dedica justamente ao estudo desse objeto físico, que é o som. Mas, ao contrário dos objetos físicos com os quais a gente, todo o tempo, convive, né, invisível e impalpável. O senso comum, aqui não é o sendo comum, o senso comum identifica a materialidade dos corpos físicos pela visão e pelo tato. Né? A visão e o tato são os órgãos que mais nos garantem que nós estamos lidando com a realidade. Né? Pego, vejo, né? Eu sinto, o objeto está aqui sob meu controle, isso aqui existe. Agora, um som que eu não pego nem vejo, né, e que, no entanto, entra dentro de mim, é um objeto físico, mas com outras consequências, como se ele está num outro lugar na nossa realidade. Ele ocupa um outro lugar na nossa realidade, né? A nossa realidade mental e corporal. A música, sendo uma ordem que se constrói de sons, em perpétua aparição e desaparição, escapa à esfera tangível e se presta à identificação com uma outra ordem do real. Isso faz com que se tenha atribuído a ela, nas mais diferentes culturas, as próprias propriedades do espírito. Não é? O espírito fala pela música, porque justamente ele entra na realidade e não está em parte alguma que você possa ver ou tocar. O som tem um poder mediador, hermético. A palavra hermético aqui está naquilo que ela se refere ao deus Hermes, né? Que na tradição é aquele que faz a mediação entre o céu e a terra, na verdade, a própria linguagem, enquanto aquele que põe em contato coisas distantes. Né? Então, nesse sentido, que o som tem um poder hermético. É o elo comunicante do mundo material com o mundo espiritual e invisível. Né? Porque ele é, ao mesmo tempo, físico e metafísico. Né? Ele está, ao mesmo tempo, na ordem das coisas físicas e concretas, e está para além delas, como diz justamente a etimologia da palavra metafísica. Né? E por isso aparece tanto na construção das metafísicas. Né? O seu valor de uso mágico reside exatamente nisso. Os sons organizados nos informam sobre a estrutura oculta da matéria, no que ela tem de animado. Né? Ou seja, os corpos vibram, não é? As coisas vibram. E essas vibrações, a música é como se ela falasse disso. Estrutura oculta da matéria no que ela tem de animado, vibração. Por isso, tudo é animado pela música. Não é? E a música, portanto, dialoga com essa animação inerente às coisas, que elas parecem paradas, mas não estão. Porque
se pensarmos em última instância que uma garrafa como essa só está aí porque existe uma estrutura vibratória intensa aqui, uma movimentação incrível, né, de relações de frequências, velocidades, né, como a música, né? Só que a música faz audível para a gente, captável, algo que é da ordem, vamos dizer, da intimidade das coisas, que em todas elas vibram movimentos, né? Não há como negar que há nisso um modo de conhecimento e de sondagem das camadas sutis da realidade. Assim, os instrumentos musicais são vistos como objetos mágicos, fetichizados, tratados como talismãs. Isso nessas sociedades mais arcaicas, né? E a música é cultivada com maior cuidado. Não se pode tocar qualquer música a qualquer hora e a qualquer jeito. Aí é que eu digo no livro, voltarei a falar disso e tal, em outro capítulo, mas não é o nosso caso aqui, né? Muito bem, então saltando para o parágrafo seguinte. O som é um objeto subjetivo, que está dentro e fora. Não pode ser tocado diretamente, mas nos toca com uma enorme precisão. As suas propriedades, ditas dinamogênicas, ou seja, que elas provocam movimento, tornam-se assim demoníacas. O seu poder invasivo, não é evasivo, que também tem um outro errinho a corrigir. O seu poder invasivo e às vezes incontrolável é envolvente, apaixonante e aterrorizante. Entre os objetos físicos, o som é o que mais se presta à criação de metafísicas, as mais diferentes concepções do mundo, do cosmos, que pensam a harmonia entre o visível e o invisível, entre o que se apresenta e o que permanece oculto, se constituem e se organizam através da música. Bom, mas se a música é um modelo sobre o qual se constituem metafísicas, e na tradição ocidental, basta lembrar o caráter profundamente musical da concepção pitagórica e platônica do cosmos, não deixa de ser metáfora e metonímia do mundo físico, enquanto universo vibratório, onde a cada novo limiar a energia se mostra de uma outra forma. Pequeno parêntese. Pitágoras, né, que está na base da metafísica ocidental e na fonte de Platão, justamente observou que existia uma relação entre os sons e os números, que existia, no modo como os sons das escalas musicais se organizam, existem relações numéricas que podem ser vistas, portanto, que a aritmética e a geometria têm a ver com as notas musicais, os intervalos musicais. Ao mesmo tempo, se observou que os 7 planetas visíveis, né, que circulam no céu, por sua vez, se atribuiu a eles também uma participação nessa ordem, o que fez com que a metafísica do Ocidente, passando de Pitágoras, Platão e atravessando toda a Idade Média até o Renascimento, acreditou num universo constituído através de uma integração entre o número, o som e os astros. A isso se chamou a chamada música das esferas, ou harmonia das esferas. Ou seja, a ideia de que os sons, entre eles, a relação entre os sons é dada por relações numéricas inerentes aos sons, porque isso se observou, se estudou na Grécia, através do comprimento das cordas, como numa cítara, numa harpa, né, numa lira. Os sons se relacionam pelas cordas e pelos comprimentos. E aí você vê que uma corda que é o dobro da outra produz um som de uma oitava. Do, do, do. Isso é justamente porque é o dobro das vibrações. Então, a oitava é uma relação de 1 para 2, enquanto que do, sol é uma relação de 2 para 3. E a quarta, do, fá, é uma relação de 3 para 4. E, portanto, existe uma ordem inerente. Se você tiver do, fá, sol, do, você tem, na verdade, nesses sons, uma relação composta intimamente dos números 1, 2, 3 e 4, que somados dão o 10 e, portanto, é um símbolo da perfeição, e onde estão os intervalos fundamentais que compõem a música. Não é? Pelo menos todas as tradições, de algum modo, se baseiam nessas relações. Portanto, essa percepção é uma percepção muito antiga,
e que desenvolve aquela ideia. A ordem cósmica é baseada em relações intervalares que têm uma propriedade numérica, mas que são sensíveis através do som. Como ao mesmo tempo se olhava no céu e se via aqueles 7 planetas andando em diferentes velocidades, se postulou a ideia de que eles pertenciam à mesma ordem e que o universo tocava música, a escala musical tocada pelos planetas, e que, portanto, isso formava uma ordem musical do mundo, que é uma metafísica. Né? Essa ideia, ela baseou o currículo das universidades medievais, por exemplo, onde o estudo fundamental do mundo era dado pelo estudo da aritmética, geometria, música e astronomia. Não é? Então, por isso que estamos dizendo aqui, né, que a música tem um papel fundamental nessa constituição da ideia de um mundo ordenado. Não é? Portanto, como uma metáfora da ordem cósmica em que existem correspondências entre vários planos. Ao mesmo tempo, ela pode ser considerada parte de uma rítmica geral. É isso que eu estou dizendo aqui, em que a energia, ela é metáfora, não é? Metafísica, mas é metonímia do mundo físico. Por quê? Agora vem essa explicação. Enquanto o universo vibratório, onde a cada novo limiar, a energia se mostra de uma outra forma. Pode-se pensar na sequência de uma rítmica geral em que passamos não só das durações rítmicas, das alturas melódicas, mas daí em frequências cada vez mais rápidas, entrando pelo campo eletromagnético, as ondas de rádio, de radar, as ondas luminosas, visíveis e invisíveis, do infravermelho ao espectro das cores, seguindo depois pelo ultravioleta, daí aos raios X, aos raios gama, aos raios cósmicos. Né? Tudo é vibração, ondas, intervalos, e a música é um modo pelo qual se apresenta a nossa percepção em escala humana, na verdade, uma densidade do universo feito de ondulações e vibrações que se dão em muitas frequências. Né? Então, digamos, a música é uma forma pela qual o nosso ouvido capta, né, uma forma de relação que nos remete, né? Embora são as vibrações audíveis dentro das frequências, né, como dissemos, de 5 a 10 a 20 mil por segundo, elas fazem parte de um grande espectro de frequências. Né? A música faz parte do universo frequencial, é essa ideia. Portanto, ela nos coloca em contato com isso. Um livro que, de certo modo, desenvolveu essa ideia é aquele livro Tal da Física, de Fritjof Capra, que mostrou que entre as metafísicas ocidentais ou orientais e a física quântica existia afinidades, porque justamente pensa o mundo como relações frequenciais, né? Como partícula e onda em permanente movimento, em frequências vertiginosas, que compõem o mundo. Nesse caso, né, a música seria, nesse sentido, ela é um canal de relação com isso. Bom, então, são fenômenos de outra ordem, dos quais a música se aproxima ao oferecer o modelo de um universo concebido como pura energia, cuja densidade é dada pela interpretação do movimento. Ou seja, as coisas que vibram tão rápidas que se tornam compactas, se tornam coisas. A estrutura subatômica da matéria também pode fazer com que essa seja concebida como uma enorme e poderosa densificação do movimento. A música traduz para a nossa escala sensorial, através das vibrações perceptíveis e organizáveis das camadas de ar, e contando com a ilusão do ouvido, mensagens sutis sobre a intimidade anímica da matéria. E dizendo a intimidade anímica da matéria, dizemos também a espiritualidade da matéria. Porque significa, tudo é animado. A música encarna uma espécie de infraestrutura rítmica dos fenômenos, de toda ordem. O ritmo está na base de todas as percepções, pontuadas, sempre por um ataque, um modo de entrada e saída, um fluxo de tensão e distensão, de carga e descarga.
significa todo som entra e sai, não é? Toda percepção que nós temos é uma coisa que entra e sai na nossa percepção e cria justamente ritmos, dizer que as coisas vão entrando e saindo, juntas ou separadas, lentas ou rápidas, né? Sobrepostas ou não. Agora, esse exemplo aqui, olha, o feto cresce no útero ao som do coração da mãe. E as sensações rítmicas de tensão e repouso, de contração e distensão, vêm a ser, antes de qualquer objeto, o traço de inscrição das percepções. Por isso pode-se também dizer que a música, a linguagem não referencial, que não designa objetos, não tem bom, isso é outra coisa. Antes de entrar nesse parênteses, vamos dizer o seguinte. Portanto, o feto no ventre da mãe, né, a primeira coisa que ele percebe é uma pulsação, um batimento, um ritmo, né? E, portanto, é esse ritmo que está na matriz das primeiras inscrições, né? Portanto, no inconsciente do inconsciente, né? Retroagindo a origem da origem, né? Porque é lá onde, quando o feto se torna, né? À medida que ele vai se formando, se tornando, portanto, sensível a estímulos, né? E, portanto, que estímulos vão se inscrevendo de algum modo na percepção, né? O coração da mãe é aquilo que está ali permanentemente soando como ritmo. Você pode dizer que o ritmo está na origem das percepções, né? Nesse sentido, a música. Esse parágrafo aqui tem um parêntese sobre o fato de que, não sei se é feliz esse parênteses aí nesse momento. Vamos lá, vai, paciência, está escrito. Por isso pode-se também dizer que a música, linguagem não referencial, que não designa objetos, não tem capacidade de provocar medo, mas sim de provocar angústia, ligada, segundo Freud, a um estado de expectação indeterminada que se dá na ausência do objeto. Não é tão mal assim, mas a ideia aqui é a seguinte, a gente tem medo de uma coisa quando a gente identifica o objeto, a gente tem medo de alguma coisa. Mas a angústia é a angústia de um objeto que a gente não sabe qual é. A angústia não tem objeto, né? Então, por isso, como a música não designa objetos, né, você não tem propriamente medo, mas ela pode te conectar com a angústia, porque é justamente essa sensação de conexão com um objeto não consciente, né, que não está propriamente dado, né? Com isso, de todo modo, esse parênteses foi colocado aqui pelo fato de que o quanto a experiência musical é tão primitiva, né? E, portanto, o quanto a gente sempre esteve, de algum modo, ligado a pulsações, a sons que estão ritmando. A nossa entrada no mundo se faz, não é, ao som, não é? Quer dizer, nos formamos através deste som rítmico, desse pulso, né? E, portanto, ele está ligado às experiências mais primárias que se possam conceber, né? Bom, a música é capaz de distender e contrair, de expandir e suspender, e condensar e deslocar aqueles acentos que acompanham todas as percepções. Existe nela uma gesticulação fantasmática, que está como que modelando objetos interiores. Então, se fosse a música é a mímica de objetos que não estão propriamente, necessariamente referidos no mundo, mas objetos que nos povoam, não é? Ela gesticula em nós esses objetos internos, né, que nem têm propriamente nome ou referência, né? Bom, isso dá a ela um grande poder de atuação sobre o corpo e a mente, sobre a consciência e o inconsciente, numa espécie de eficácia simbólica. Eu usei essa expressão de um capítulo da Antropologia Estrutural do Lévi-Strauss, um capítulo chamado A Eficácia Simbólica, que ele diz, ali ele conta um rito entre os índios, uma tribo de índios do Panamá, que fazem com que quando o xamã, o feiticeiro, quando uma mulher vai dar à luz e ela está tendo dificuldades de dar à luz, ele então canta junto dela um canto
em que ele vai contar, o canto vai contando ritmicamente uma história, e a história que ele conta é de um grupo de pessoas que vem vindo em fila indiana e que entra dentro de uma caverna, e que depois que entram, saem, não mais em fila indiana, mas assim, como se fosse uma comissão de frente de uma escola de samba, né? Isso, o fato de ser, é uma história que ele conta, mas que conta ritmicamente, melodicamente, portanto as palavras vêm com o poder do som e o sentido, né? Justamente essa narrativa tem um poder propiciatório, porque se vê claro que ela está permitindo uma espécie de mentalização de um movimento imaginário e simbólico que vai ao útero, né? Que é de penetração, né? Essa ideia de uma filha indiana que vai a um lugar interno, né? E sai de lá expandindo, dilatando. Na verdade é uma dilatação induzida, não é verdade? Que se faz graças à eficácia simbólica do som e do sentido, né? Porque justamente a música e a poesia aqui tem a capacidade de modelar objetos interiores, né? E uma criança que não está nascendo, porque está contida, retraída, pode ser, vamos dizer, esse nascimento pode ser facilitado por esta eficácia simbólica. É claro que vocês vão dizer, não, mas a medicina atual já faria logo uma cesariana e está resolvido, certo? É outra cultura, outra história, são outros símbolos, outra, né? Mas o que não quer dizer, todos esses dois métodos podem falhar, não é? Um e outro são infalíveis, mas a estratégia, de todo modo, dessas culturas artesanais que não desenvolveram essa tecnologia, que é a tecnologia da intervenção de fora, na verdade, que é a tecnologia que veio da ciência cartesiana, do sujeito, ela atua como uma arma de guerra, a cirurgia, né? Ao passo que essa outra tecnologia é uma tecnologia de eficácia simbólica, no sentido de tecnologia da modelagem dos objetos interiores, né? Através dos ritos e das canções da tribo. Bom, pensemos nisso no sentido de entender as diversidades e as possibilidades da experiência humana, né? Mas, de todo modo, esse é um exemplo muito belo da eficácia simbólica da música, que está sempre agindo de algum modo, seja numa tribo no Panamá, de nativos, uma tribo selvagem no Panamá, seja entre nós. A música está sempre modelando objetos interiores, né? De algum jeito. Então, isso dá a ela, exatamente, já parei em eficácia simbólica. Os hindus a veem, e o hinduísmo é talvez a mais musical das religiões, como algo da ordem da materialidade sutil, quase tátil, modelagem modeladora, toque em regiões corporais e psíquicas, né? Psicossomáticas. Os hindus pensam a música, os indianos pensam a música como um instrumento pelo qual se age sobre o corpo e a mente, quase fisicamente, né? O vazio e a plenitude, dos quais o som emerge, nos quais mergulha, são o próprio duplo, o espelho de uma ordem cósmica regida pela dança da criação e da destruição, né? O mundo se faz permanentemente, agora eu estou falando da mitologia hinduísta, né? De criação e destruição rítmicas, em ciclos que variam enormemente, desde o instante até ciclos de milênios de milênios, né? E, portanto, é uma religião musical, porque ela pensa o mundo como ritmo e melodia e como dança. Né? Dança da destruição, da criação e da destruição. Né? Na música, como no sexo, a gênese da vida e da morte deixa-se conhecer, por extrema magnanimidade dos deuses, como prazer. Bom, quando a criança ainda não aprendeu a falar, mas já percebeu que a linguagem significa, a voz da mãe, com suas melodias e seus toques, é pura música. Ou é aquilo que depois continuaremos para sempre a ouvir na música. Uma linguagem que se percebe o horizonte de um sentido que, no entanto, não se discrimina em signos isolados, mas que só se intui como uma globalidade em perpétuo recuo, não verbal, intraduzível, mas à sua maneira transparente. Ou seja, tem um momento em que a mãe fala com a criança, o infante, né? E aqui o infante no sentido etimológico radical. Sabe que a palavra infância quer dizer etimologicamente
o não falar. O infante é o que não fala, né? Então, na origem, a palavra infância corresponde àquele momento em que o ser humano ainda não entrou na condição de sujeito da linguagem, né? Então, quando a mãe fala com o infante, nesse sentido próprio, a criança, ela não entende as palavras, ela não entende o código da língua, né? Ela não sabe o que as palavras da mãe dizem, mas ela entende o sentido, porque essas palavras vêm acompanhadas de gestos, de uma melodia da fala, né? De uma música, né? Aquilo é pura música que faz sentido, mesmo que não faça os significados, né? Depois é que a criança vai aprendendo a distinguir, a discriminar, né, as palavras. E um dia lá ela vai entrar nas palavras, né? Ela vai fazer esse grande mergulho, se tornar sujeito. Sujeito também é sujeitado, ela vai cair na rede das palavras e nunca mais, a não ser que ela enlouqueça, ela vai sair dessa rede, né? Nós caímos. Tem que ver, quando a gente cria crianças, a gente vê que tem algumas que já sabem falar, já sabem tudo, mas ainda não falam, porque ficam ali levando, adiando ao máximo o momento de sair falando. Outras não, já saem falando, né? Tem umas que nem aprenderam ainda, já saem falando. Outras já sabem tudo, e não é. Aí um dia começam a falar frases todas gramaticalmente corretas, né? São já duas estratégias de entrada no mundo. Mas uma ou outra não tem jeito. Na hora que entrar na linguagem, essa entrada, o Merleau-Ponty diz isso num texto muito bonito sobre a linguagem indireta e as vozes do silêncio, né? Quando a gente entra na linguagem, as portas se fecham atrás, né, gente? É como entrar num salão, né? Num bang bang. Você entrou, tum, a porta fechou atrás. Ou seja, você está dentro da rede da linguagem. E o que significa aí? Que você nunca mais ouvirá, propriamente, a música da língua em seu estado puro, na verdade. A língua materna, a rigor, é a música da língua materna. Ou seja, é ouvir a língua com a qual a gente aprendeu a falar como música. É isto que a criança ouvia lá. Isso que a gente não consegue ouvir. Só num estado de iluminação beatífica alguém conseguirá ouvir a música da sua própria língua. Nós ouvimos a música das línguas, quanto mais elas não são estrangeiras. Se uma língua nos é totalmente estrangeira, a gente ouve como pura música, quer dizer, timbres, ritmos, pulsações, ondulações melódicas e tal. A nossa não. Ela também é pura música, mas isso recalcou-se, não é? Esse recalque significa a música da língua ficou para trás quando a gente se torna sujeito consciente. Mas a música é justamente essa demanda sem fim, não é? Que nos põe em contato com isto, com essa voz da mãe, não é? Que um dia, sem a qual, não é? Não teríamos nos constituído como sujeitos. É isso que diz ainda esse último trecho. A música vivida como habitat, tenda que queremos armar, ou redoma em que precisamos ficar, canta em surdina ou com estridência a voz da mãe. Envelope sonoro que foi, uma vez por todas, imprescindível para a criança que se constitui como algo para si, como self. Isso porque os psicólogos que estudam isso dizem que uma criança que a mãe não envolva com o seu som, ela terá dificuldades para se constituir como self. A voz da mãe é fundamental como envelope sonoro, esse aconchego, não é? A criança precisa ser aconchegada com todos os cuidados, não é? Que nós humanos precisamos, porque nascemos prematuros, nascemos desprotegidos para o mundo, né? Um potrinho nasce e daqui a pouco ele está andando por aí, né? Mas o ser humano nasce e tem todo aquele tempo em que ficamos à mercê, e é nesse tempo que se cava esse grande hiato que produz essa diferença humanidade, né? Que tem a falta, né? E ao mesmo tempo o desejo que nasce da falta, né? Mas isso tudo só é possível, na verdade, se constituir como alguém, não é? Que se sustente se a criança for envelopada pela mãe com a música da voz
né? Com esse envelope sonoro, que uma vez foi imprescindível, né? Para que a criança se constituísse como sujeito. Mas será sempre imprescindível como desejo, né? Que retorna justamente através da música, né? Que estará o tempo todo com o modo como ela trabalha com os sons, né? Trabalhando, elaborando isto, né? Bom, vocês teriam questões, dúvidas sobre isso? Depois nós temos aqui uma que outra canção, se vocês tiverem paciência para isso. Mas é bom conversarmos um pouquinho, pois não? Queria saber, no caso de uma mãe... Espera um minutinho o microfone chegar. Nós estamos gravando, a gente faz questão de gravar a pergunta também, tá? Tem um microfone sem fio lá. Saber, no caso de uma mãe muda, que não tem não tem a voz para envelopar o ser. Como que isso se dá? Olha, eu realmente, quer dizer, não sou um psicólogo e não saberia responder precisamente, né? Isso, na verdade, não é da minha competência responder sobre isso. Em todo caso, eu me baseio em alguns textos sobre essa questão, que no livro vocês encontram essa bibliografia, em alguma parte, porque tem aqueles volumes remissivo, tem lá a voz da mãe, e tem em notas os textos em que eu me baseei para quem tiver um interesse mais específico nessa questão, né? Mas, o que eu poderia responder é o seguinte, o papel simbólico de mãe ou de pai não necessariamente precisa ser, ele é exercido pela mãe ou pai biológicos, e nem necessariamente por uma só pessoa. Digamos assim, existe uma função mãe, né? Nós estamos chamando de mãe aqui a mãe biológica que acolhe aquele filho que é a extensão do corpo dela, né? E que cuida desta criança e que canta para ela a sua voz, e para a qual a sua voz será um elemento fundamental para a constituição da criança. Mas isso não significa que essa função mãe, ela pode ser ela pode ser exercida por alguém que não é a mãe biológica. Ela pode ser exercida, em parte, por mais de uma mulher, né? E se a mãe é muda, o som estará lá e alguém, de algum modo, estará fazendo esse papel, ou espera-se que esteja, né? Porque, vamos dizer, será uma lacuna crucial, né, se a criança não tiver referência sonora, né, pela mudez da mãe. Então, o que eu estou imaginando, quer dizer, o que eu estou sugerindo é isso, né? Se a mãe não tem a possibilidade de entoar para a criança a voz, né, supõe-se ou espera-se que alguém supra, né? E esse outro alguém, de algum modo, estará cumprindo essa função que nós estamos chamando de materna, né? Assim também como a função paterna, né? A função paterna, ela supõe, na psicanálise, dá um papel fundamental à função paterna, que é, na medida em que o filho é uma extensão da mãe, a relação entre a criança e a mãe é uma relação muito simbiótica, não é? Tende a ser simbiótica. E o pai é aquele que está fora, e que, portanto, é aquele que pode separar o filho da mãe para que a criança cresça. A função simbólica da função paterna, por exemplo, tal como é pensada na psicanálise, mas podemos dizer em muitas culturas de diferentes jeitos, é que precisa ter alguém que faça a criança desprender-se da mãe e crescer para o mundo. E esse alguém precisa estar fora um pouco da relação dual e virtualmente simbiótica da mãe com o filho, né? Ou seja, precisa ter um pai. Esse pai, no entanto, pode não estar ali. No entanto, alguém cumpre. Às vezes a mãe se desdobra em mãe e pai, simbolicamente nesse caso, né? Ou seja, o principal aí é entendermos, né, que existe um lugar, né, que pede para ser preenchido de algum jeito, né? Embora as pessoas que vão cumprir esse papel, que vão desempenhar essa função, podem variar.
Próximo. Quem é que está com o microfone? Com licença, eu gostaria apenas de fazer mais uma observação a respeito da nudez da mãe. Eu estive pensando aqui, enquanto vocês falavam a respeito disso, e eu acho que o mudo, ele se emudece ao tentar se incluir numa linguagem inteligível. Portanto, apela para sinais, né, outras coisas que possam substituir a palavra, a linguagem verbal. Mas o mudo, ele não deixa de emitir sons. A mãe, ela pode se tornar muda ao tentar se comunicar verbalmente, é absurdo isso, mas enfim, se comunicar dentro de uma linguagem inteligível, que se traduza verbalmente. Mas uma mãe muda não deixa de sussurrar ou de emitir sons para o seu bebê. E que, por sinal, esse bebê já está acostumado a ouvir esse som lá dentro da barriga dela. Né? Então, acredito eu que ela só não possa cantar ou entoar palavras ou acalantos para esse bebê. Mas os sons que ela produz, rudimentares que sejam, já são uma forma desse envelope sonoro, acredito eu. Eu acho que é muito bem colocado. Nada a acrescentar. Olha, na verdade são duas mais rápidas. É comum a gente ouvir alguém dizer que tal língua é mais musical do que a outra. É mesmo, isso existe, assim, é uma sensação individual. E a segunda, é o que é que se sabe sobre as relações entre vibrações e pulsações e adesões ou repulsas? Como é que isso acontece? Aí nós entramos num campo que é extremamente intrincado, que é a relação entre o que é natural e o que é cultural. Não é? Ou seja, será... Desculpa, eu estava apontando uma senhora que queria o microfone para ela. Tudo bem, vai lá, desculpa. Então, por exemplo, tem certos sons, os sons, que poder que eles vão ter, que efeito que eles vão ter. A pergunta é, esses efeitos são naturais? Ou seja, uma vez determinado som produzido, vai produzir determinado efeito? Em que limite? Ou então esses efeitos são produzidos porque são codificados pelas culturas, o que faz que um determinado som numa cultura tenha um efeito e noutra cultura tem outro efeito. Né? Nós temos há uma tendência na cultura contemporânea que é uma tendência ao relativismo. Há um relativismo antropológico no mundo hoje que é acreditar que tudo é construído. Portanto, tudo é arbitrário, tudo é, na verdade, construído pelas culturas. E que a natureza entra com muito pouco nisso. Então, todo e qualquer som vai fazer sentido ou outro conforme, na verdade, ele for usado e conforme ele for habitual ou não, né? Dentro de determinados costumes, de culturas que têm tradições e portanto, com isso, de cara a gente não poderia dizer, baseado num relativismo, nesse caso saudável, dizer que uma música é propriamente mais musical do que outra, porque ela é mais musical para uns, para outros poderá outra ser mais musical, ou segundo certos parâmetros e não outros. Quer dizer, nós necessariamente temos que relativizar, né? Embora, com certeza, nos pareça, ao meu ouvido parece que o italiano, que é mais cantante, que está ligado a um modelo meio tonal, quase do bel canto, né? Pareça mais musical que se eu ouvir uma coisa sei lá, em alemão mesmo. Então, isso sim, mas isso, não vamos entrar nessa espinhosa questão, apenas, né, o que a gente pode dizer é que existe uma questão muito desafiadora e não resolvida, que é de saber até onde vai a natureza, quer dizer, como que um som impressiona a gente de um certo jeito e como que isso está baseado nas redes, quer dizer, nos códigos das culturas. Nós, por exemplo, na história da tradição ocidental, europeia, nós sabemos, por exemplo, tem um intervalo que é o chamado trítono, que corresponde, por exemplo, na escala musical às notas Fá, Si,
Fá, Sol, Lá, Si, Fá, Si, Fá, Si. Esse intervalo era recusado na música medieval, no canto gregoriano, chamado de diabolos em música. Né? Ele era considerado o próprio diabo em forma sonora. Né? E depois, no entanto, ele passa a ser, no sistema tonal ele existe, ele está em qualquer canção que a gente escute, ele não existiria sem o trítono lá funcionando justamente como tensionador. Então uma coisa que era evitada a qualquer custo, depois se torna justamente o elemento mobilizador da linguagem. Então algo mudou, né? No modo como se ouve aquele mesmo intervalo. No entanto, a gente vê que esse intervalo, ele de todo modo, ele é meio enxuriçado, né? Porque de fato ele numericamente, ele, assim como uma oitava corresponde a uma relação numérica de 1 para 2, do Dó, ou uma quinta do Sol, de 2 para 3, uma quarta de 3 para 4, do Fá, significa que com dois intervalos, com uma frequência de 3 e de 4, você produz um intervalo do Fá, que é simples de cantar. Agora, do Fá, Fá, do Fá, o trítono, ele é mais difícil de afinar porque a relação numérica que ele supõe é de 32 para 45. Significa, é uma relação muito mais complexa e muito mais instável a que produz esse intervalo. Então as pessoas afinam com muita facilidade uma oitava, uma quinta e uma quarta e já afinam com muito maior dificuldade um trítono. Né? Isso significa que ele faz parte da natureza do som, é da natureza do som. Agora, isso significa que no contexto cultural da Idade Média cristã, isso era visto como um grau de instabilidade, de tensão, de ruído, né? Inaceitável e diabólico. Né? Justamente quando o mundo moderno fez o seu caminho, quer dizer, o mundo moderno, na verdade, capitalista, a sociedade baseada no mercado, na mercadoria, ele se começou e se acelerou, esse mesmo intervalo vai ser um elemento fundamental para a criação de tensões na música tonal, que eu comparo no livro ao pacto com o diabo. O diabolos em música, na Idade Média, que era evitado a qualquer custo, fez-se com ele um negócio, um contrato. E ele passou a ser usado agora, né, mas com outro sentido, porque é ele que mobiliza. Compra-se dele um grau de tensão mobilizadora, uma dinâmica, que ao mesmo tempo vai permitir ao sistema tonal tensões e resoluções. Esse diabo vem, entra, faz o negócio dele, com isso consegue-se fazer a linguagem que criou as mais belas e lindas cantatas de Bach, sinfonias de Mozart, peças de Chopin, sonatas de Beethoven. Mas o diabo esperou e cobrou seu preço. O dodecafonismo, o atonalismo, a música serial, é o diabo que veio trabalhando dentro. A instabilidade interna, eles me esperem, eles me aguardem. Porque ele veio trabalhando nessa dinâmica toda da música tonal, e dentro do tonalismo existia, em germe, mas desde o começo, o atonalismo, quer dizer, a tensão permanente, a instabilidade insolúvel. E foi isso que o próprio sistema acabou criando, como uma perfeita encarnação da história ocidental, a história moderna, a história faustiana, né, do pacto com o diabo, que por sua vez cobra o seu preço. Né? Então depois o Thomas Mann escreve o seu livro, Dr. Faustus, justamente sobre um compositor moderno, à beira do decafonismo, e o diabo volta para cobrar o preço do acerto que foi feito lá no começo. Significa apenas o quê? O mesmo intervalo vai mudando de sentido. O que significa que, historicamente, né, tem a cada vez aquilo vai ganhando sentidos diferentes. Não é igual. Né? Se a nona sinfonia, que nos faz as maravilhas, né, o coro da nona sinfonia, aquela coisa maravilhosa, aquele coral sinfônico cantando a nona sinfonia, que nos faz a nossa maravilha, né, para nós ouvintes do século XIX para cá, se isso fosse cantado por um efeito miraculoso numa catedral da Idade Média, seria uma corre-corre, um pânico, como se tivesse caído uma bomba atômica, entendeu? No mundo medieval, porque o grau em suma, de
de tensões usadas na nona sinfonia seria insuportável para aqueles que escutam o canto gregoriano no século XII, né? Então isso significa que nós temos que entender esse delicado e dialético problema de que um som, ele faz parte, ele está apoiado na natureza, mas ele vai sendo interpretado pela cultura, e portanto isso é relativo, é variável, mas terá fundamentos naturais ao mesmo tempo. Aí, voltando à sua pergunta, então, sobre a música das línguas. Rousseau tem um texto maravilhoso chamado Ensaio sobre a Origem das Línguas, né? Que ele diz o seguinte, pelo menos ele faz a seguinte observação: as línguas nórdicas de países muito frios são línguas muito pouco cantantes, porque é uma língua, as línguas muito cheias de consoantes. Vocês reparam isso, né? Basta pegar países frios. Vocês só dêem uma olhada só num texto escrito de uma... Você vê que há grupos consonantais. Não é porque o sujeito está tremendo de frio, mas alguma coisa a ver com isso tem, porque na verdade a temperatura afeta o grau, quer dizer, acusticamente, fisiologicamente, o grau de extensão vocálica, não é? Então, o modo como você localiza, portanto, como você vocaliza, portanto, como você melodiza as vogais. Então, em países nórdicos, você tem muita consoante e pouca extensão vocálica. Em países mediterrâneos, meridionais, no contexto europeu, línguas cantantes. Provençal, italiano, línguas do bel canto, né? Então, é uma coisa curiosa, é como se fosse justamente a fábula da cigarra e da formiga. A formiga trabalhando para o sustento, né? Porque ela tem o inverno como referência, ela não canta, né? E a língua dela é prática e eficaz para enfrentar a dificuldade. Enquanto que a cigarra, né, que é a cantora, é que está, vamos dizer, despreocupada do inverno, né? Essa fábula está em Platão também, ela é muito antiga, não está só em La Fontaine. Mas eu acho que uma antiga percepção antropológica dessa questão. A música das línguas tem a ver, de fato, com os ambientes e tudo mais, e elas tornam mais melódicas, por um lado, né, em certas situações, e mais timbrísticas, né, em outras. Mas você pode dizer que os timbres também são música, só que não são música melódica, é outro tipo de música, e aí você vai justamente voltar à questão, não é porque uma língua é mais cantante, porque ela estende mais as vogais e melodiza, que ela é mais musical que outra. É que nem o João Cabral, que diz que não gosta de música, né? E que a poesia dele não tem música. Não é que não tem música, tem uma música cabralina, né? Uma música que evita as rimas, só usa rimas toantes, uma certa severidade da escolha das palavras, sem aliterações e tudo mais, mas significa, na verdade, criar uma espécie de musicalidade próxima de uma educação pela pedra. Também é música, não é? Só que é música de outra natureza. Então, por isso, todas as línguas são musicais, nesse sentido. Não tem uma mais musical que outra. Mas tem línguas que usam certos parâmetros que nos parecem, às vezes, mais musicais que outros. Mas isso, a rigor, nesse caso, eu professo um relativismo total, né? Não se pode nunca dizer que uma língua é, a rigor, né, essencialmente mais musical que outra. Embora que tem umas que nos parecem mais musicais que outras, não tem dúvida, né? E tem o poder da música da língua. No mesmo texto, Rousseau diz uma coisa maravilhosa, que diz assim: se Maomé falasse francês, ele não convertia um único ouvinte, porque como a língua francesa é uma língua cartesiana, é uma língua todas as distinções, ela depurou uma certa concepção de mundo que é baseada nas ideias claras e distintas, proporções, etc. Ao passo que o árabe não, ele tem aquela coisa inflamada que permite, entendeu, ao profeta, né, encarnar a mensagem de Alá e aquilo ganhar uma ressonância, né, um poder incontornável que faz com que aquela religião tenha um poder de alastrar-se enorme, mas que é inseparável da música da língua em que ela surgiu. Não é só os conteúdos da fala, não é? A música da língua está necessariamente ligada ao poder que aquela cultura tem. Agora, se o árabe é mais bonito que o francês, isso vai depender muito, né, de quem estiver considerando sempre de um lugar relativo. Mas que
pelas suas propriedades, ela acaba tendo poderes e efeitos diferentes, isso tem, né? Eu só vou fazer um comentário, assim, que talvez dependa do grau, quer dizer, depende, óbvio, do grau de intimidade que você tem ou não com uma língua, né? Todo mundo falava alemão, né? Eu acho uma injustiça tão grande que eu diria alemão, mas até eu estudar alemão, eu estudei alguns anos alemão, comecei a entender, comecei a achar doce o alemão. É uma coisa impressionante, como é musical, é bonito e doce, né? Então eu fiquei... Eu lembrei logo do coitado do alemão. Como o alemão é uma língua difícil para nós, eu sei que uma certeza eu tenho na vida, que eu nunca saberei alemão. Então, como eu tenho essa certeza, então, quando eu diz logo alemão, para mim, é justamente Mas a eu música... também não sei. Não, eu sei. Eu sei que você comecei a não entender sabe. um pouquinho melhor. Não, eu sei que você diz. Mas a gente se vinga do alemão nessa hora, quando eles... o exemplo que ele falou. Eu hesitei na hora, eu achei que fosse achar um exemplo fácil, depois eu achei uma temeridade. Eu estava procurando exemplo de uma língua menos musical que o italiano. Não ousei dizer nenhum. Aí alguém falou alemão, eu logo comprei essa ideia, mas por uma espécie de uma vingança, né? Mas, de fato, isso não se pode dizer, quer dizer... No livro Verdade Tropical, o Caetano Veloso diz que o inglês tem uma sonoridade meio canina, né? Esse que parece que tem um cão. Isso é interessante, é uma propriedade, é uma analogia, de fato, da música da música. E é um prato cheio para nossa vingança. Queria fazer trocar um pouquinho, falar em vez de música das línguas, falar das línguas da música. Queria que você fizesse algumas considerações a respeito da música, que pode ser até um gancho para entrar nas canções aqui, e das músicas feitas para trilha, assim, que tem como origem ou como motivo uma imagem, e que provocam às vezes um outro sentido. Assim, tem músicas que você ouve e imagina paisagens, vê paisagens completas ou lugares completos. Queria entrar um pouco nesse universo do compositor, de quando ele senta para criar uma imagem, para criar uma música a partir de uma imagem, fazer uma trilha. Então, a situação, por exemplo, uma peça teatral, muitas vezes ela tem uma situação que tem um texto. Uma peça teatral tem, geralmente, elementos verbais, palavras, né? E elementos não verbais também, que são movimentos e tal. Tem teatro que tende mais direto para um teatro verbal, muito falado, e tem teatro que foge quase da verbalidade, ou tem teatros que combinam as duas coisas, né? A música, a minha experiência é o seguinte: sempre que você põe um som qualquer numa cena, ou se tanto for para teatro ou para cinema, isso, na imagem você... imediatamente aquilo altera a nossa percepção daquela cena, né? A cena se transforma completamente, e isso é interessante. Se você puser músicas assim, aleatoriamente, uma música qualquer, diante de uma outra cena, juntar as duas coisas, justamente porque a música contém uma gesticulação fantasmática, como nós estamos falando, de objetos interiores, modela objetos interiores, ela imprime ritmos, né, movimentos, dinâmicas, aquilo que você está vendo. E você não acredita que o que você está vendo é a mesma coisa que você tinha visto antes, porque aquilo muda completamente, né? Eu, às vezes, fazer essa experiência de ver um jogo de futebol com música qualquer, tocando ao acaso. O jogo se torna, às vezes, dramático, numa dramaticidade que ele não tinha, a partida não está dramática, mas ele fica o drama universal, momentos que ele fica patético, às vezes ele fica absolutamente cômico, né? Pelo que está acontecendo, pela inter-relação, né? Porque a música altera uma imagem, a imagem altera uma música. Então, fazer para uma trilha significa justamente tentar pensar esse controle, né, relativo, que é como que tal música pode interferir sobre uma cena numa direção que é desejada, né? Como aí entra sempre um componente
subjetivo e não verbal, não existem propriamente receitas, né? Aí você nunca sabe dizer direito como que uma música pode contribuir para uma trilha. A minha sensação é sempre que você precisa encontrar uma célula geradora. Ou seja, você tem uma situação, quer dizer, aquele filme ou aquela peça te impressiona de algum jeito que você nem sabe qual é, né? E de repente, aí você encontra uma coisa, um negócio, um intervalo, uma coisa que parece que ele condensa, que tem um certo poder de condensação de uma impressão que você tem daquilo, né? E achar essa célula é fundamental, porque depois é um trabalho de expansão dessa célula vai se transformando em coisa. Eu fiz a música do filme Terra Estrangeira, do Walter Salles Jr., né? É uma música sobre brasileiros que foram morar, que foram tentar a vida fora do Brasil e vão morar, no caso em Portugal, onde são subempregados e tentam viver lá em condições adversas e acabam vivendo complicações muito grandes, né, que levam para o limite da morte, mas principalmente com a sensação de estrangeiramento, de estranhamento, que é de estar no mundo, de ser brasileiro, mas estar num mundo em que as nacionalidades se confundem. E o que é mais irônico no caso desse filme, estar em Portugal, que é a matriz brasileira, e no entanto, estar no lugar que está na fonte do Brasil e se sentir estrangeiro, né, em Portugal, e portanto se sentir estrangeiro no mundo ou em qualquer parte. Essa ideia está ligada a um certo desenraizamento do mundo contemporâneo, né? O mundo contemporâneo é o mundo do desarraigamento. Assim como o capital está aqui e pode estar lá, e a gente vê pelo jornal que hoje ele estava aqui, de repente ele sumiu e reaparece em qualquer lugar, os trabalhadores, às vezes, também o capital. A Ford está em São Paulo, pode ir para a Bahia e os trabalhadores não estão mais, o capital não está no lugar onde eles estavam, e as pessoas... Tem países que vivem dessa migração, porque as pessoas estão continuamente migrando. Aliás, onde o capital é mais organizado, e elas migram para ir atrás do lugar onde apareça o trabalho, né? E no Brasil simplesmente isso pode acontecer de maneira selvagem no tempo, e as pessoas elas são abandonadas à sua própria sorte, mas isso significa, nas mais diferentes situações, a situação de um desarraigamento, que você não está, como nas experiências das sociedades anteriores, que a pessoa era arraigada a um torrão natal, porque possivelmente ela tinha grande possibilidade de passar a vida inteira naquele mesmo lugar, em sociedades mais, vamos dizer, camponesas, né? O mundo industrial e pós-industrial criou justamente esse desligamento, e portanto essa sensação de estranhamento, de estrangeiramento radical, né? Então, essa é uma contingência da experiência humana desse século. Isso tudo está ali no filme, mas de uma maneira que envolve Brasil e Portugal. Então, tudo isso, né, sentir isso. Uma música para isso significa aonde que vai buscar, que fio, né? Então, para mim, eu tinha visto o filme a certa altura no piano, não dá para reproduzir aqui, né, mas me veio uma coisa como esse intervalo. Tarali, tarali, tarali. Eu só estou fazendo aqui a melodia, mas não a harmonia que vai mudando. É uma coisa que te remete ao mesmo tempo ao fado, né, e ao choro, um fado-choro, né, que fosse ao mesmo tempo brasileiro e português, mas fosse falando desse estranhamento, que acabou sendo uma canção que diz isso, né? Muito além ou aquém da saudade, sou ninguém ou alguém além da dor, que chegou até onde vai o mar e voltou, encalhado no fado que estou, viajante adiante da viagem a levar Portugal e Atlântida, todo mar e Atlântida. Sou curare de uma tribo sem margem. Portugal do tamanho de um mundo, Cabo Verde apontando para lá, a um lugar onde
tá. Há um lugar, sei que há um lugar que faltei achar. Há um lugar a de vir, só faltou descobrir. Um lugar que ainda quero ir. Bom, então essa canção é uma canção sobre essa perda de lugar, mas ela principalmente é uma canção que vai trabalhando só com esse intervalo. Tarawi, tarawi, tarawi. Esse Portugal do tamanho de um mundo, né? Que é um Brasil, assim, Cabo Verde apontando para lá, porque Cabo Verde é um lugar entre Portugal e o Brasil, e aponta para o Brasil sendo tão português. Quando a gente ouve Cesária Évora, né? Ao mesmo tempo ali tem Ângela Maria, tem, parece que samba canção, Dona Ivone Lara, e é uma coisa portuguesa sem ser um entrelugar, nesse Portugal do tamanho de um mundo e Cabo Verde apontando para lá. Há um lugar, sei que há um lugar onde está, um lugar que faltei achar, há um lugar a de vir, só faltou descobrir, né? Um lugar ainda quero ir. Então, essa ideia de que a descoberta ainda não se fez, né, desse Portugal de um tamanho do mundo, que é um Brasil, né, que não se acha em lugar nenhum, mas principalmente uma música que aí ressoa o fado e o choro. É um fado que vai se transformando em choro. Sabe? Isso aqui eu estou tentando só dar um exemplo de como que o ponto de partida é como se fosse uma célula, como se fosse mínima, que é esse intervalo. Como se aqui nesse lamento tivesse tudo. E o resto então vai ser desenvolvido, vai não sei o que. Se tivesse a saudade de um lugar. É, exatamente. Essa A saudade de um lugar, uma saudade sempre de um lugar. Uma saudade exatamente. impreensível. Isso, exatamente. Que está contida nessa palavra tão portuguesa, tudo mais. E como se nessa melodia ela captasse algo disso, etc. Então, isso é de algum modo, para mim, as entradas nas trilhas sempre estão ligadas como se fosse a um achado de algum elemento musical que ressoe algo da sensação, do sentimento, da intuição, daquilo que está se passando na peça ou no filme, etc. Miguel, nós estamos já com a hora um pouquinho avançada. Eu vou então deixar partir para uma última pergunta e depois eu ainda queria ouvir, enfim, se você falasse um pouco aí sobre as suas músicas, né? Você é compositor, letrista. Alguma última pergunta, por favor? Eu gostaria que você me explicasse a razão de, quando estamos praticamente comemorando o centenário da ruptura com a tonalidade, a falta de adesão das audiências à música contemporânea. Porque é tão mais fácil enfim, concordar com vanguardas em outras artes e não com a vanguarda em música. Essa é uma ideia interessante, né? Você tem Picasso, né? Quando o Picasso fez o quadro Demoiselle d'Avignon, né? Isso na primeira década do século, o quadro era tão terrível, ele dava uma representação, né, aquilo que dava nele era tão insuportável que a gente sabe que no ateliê de Picasso o quadro ficava coberto porque nem o Picasso e seu círculo suportava ver aquilo o tempo todo. Sabia-se que aquele modo de representar, que por sua vez veio do modo como ele trabalhou, cubisticamente, que vai produzir o cubismo, mas vindo das máscaras africanas, aquilo que se fez ali, aquele modo de representar, ele correspondia a um enorme abalo em tudo que era, até então, já há séculos, a experiência da representação do mundo, né? O mundo tornava-se outro, quando visto daquela maneira, como um quadro de Picasso. Ou seja, aquilo era insuportável. E, no entanto, depois, aquilo vai sendo assimilado de algum jeito, vai entrando para o nosso repertório, né? E depois todo mundo, então, quadros de Picasso podem vir para a exposição, itinerar pelo mundo, e as pessoas, multidões, né, passam diante do quadro de Picasso e aquilo, desde crianças a quem for, pode ver. Agora mesmo tem essa situação aqui no Rio, não é isso? Tem uma exposição de Picasso, leva lá, e as pessoas se identificam, reconhecem, são capazes de olhar, etc. Não tem aquela coisa da recusa, né? Que, no entanto, se tocar Schoenberg,
né? Alguma peça de Schoenberg feita em 1909, no começo do atonalismo já, ou em 1923 com o dodecafonismo, se isso for colocar numa sala que você tentar levar pessoas para ficar ali naquela sala ouvindo aquilo, vai haver um problema, não é? E está ligado àquilo que nós estávamos falando, porque a música é mais invasiva, eu acho, né? Por um lado. Quer dizer, o quadro está fora, por mais que ele seja, você elabora o fato de que as coisas que ele te propõe, você reconhece como tensionantes para você, mas estão fora de você. E a certa altura você vai elaborando aquilo, mas a música está dentro de você. Então eu entro numa sala que tem algo que está no ar, que entra em mim, né? E eu não tenho pálpebras para fechar aquilo, né? E só se eu correr dali, ou se eu tampar os ouvidos, alguma coisa assim. Ou seja, a música toca, mas primariamente nessa questão da sua invasividade, né? Depois eu acho também que isso do ponto de vista, assim, primeiro, mas uma segunda coisa é que olha aí, estou falando. Ainda não está na hora ainda. Entrou um exemplo aí de uma coisa. Não, mas olha, então todas as músicas que a gente conhece, das mais antigas experiências de organização do mundo sonoro, é que os sons se organizam em torno de um som central. Existe um centro, né? Então, as músicas modais, nas mais diferentes culturas, tem um som que está ali como centro, às vezes constante. Por exemplo, os indianos têm um instrumento que fica lá só tocando o mesmo som. Aí, em cima daquilo, eles fazem de ritmos complexos, escalas complexíssimas. Um som que é uma espécie de terra, né? Um fio terra está lá como referência, você se baseia naquilo. A música tonal, ela tem também um centro, onde a música começa e onde ela acaba. Ela tensiona, vai e volta, como se fosse um ioiô, mas ela sempre te remete a um centro. E a experiência inaugural da música no século XX, essa que vai fazer 100 anos, né, essa que você se referiu, é a experiência de uma música que não seja baseada num centro, ao contrário, que ela tire o centro. Uma música que não tenha centro algum, que ela te coloque um universo sonoro do qual o centro está ausente. E justamente que ela se constrói toda para evitação do centro, para repuxar o centro, para tirar a sensação de centro onde quer que ela esteja, né? Então isso significa uma torção muito grande. Eu não estou falando uma distorção, uma torção da experiência mais arcaica, que é de você ter um ritmo e um som no qual você se assegure, né? Então eu acho que essa música, ela exige do sujeito alguma coisa muito séria do ponto de vista psíquico, né? Que é ele como se ele fosse desimantar-se, soltar do centro, como se você sair do planeta Terra e ficar num mundo descentrado, de galáxias descentradas. Nós estamos preparados para estar fora, né, da Terra, descolar-se da Terra, experimentar um universo descentrado propriamente? Não estamos. Embora a experiência moderna, como dizia Freud, né, vem do fato de que o primeiro golpe no narcisismo humano foi a descoberta, postulação no século XVI para XVII, que a Terra não é o centro do universo, né? Estamos passando por a elaboração dessa ferida narcísica, né, muito grave, né? A Terra não é o centro do universo. Depois, Freud falava ainda de Darwin, né, que diz, o homem não foi feito como é, a imagem e semelhança de Deus, mas ele passa por uma série de mutações, uma cadeia genética, dos quais o macaco faz parte dessa cadeia, né? E depois, a psicanálise diz que a consciência não é o centro da nossa vida psíquica, mas que existe um inconsciente que não sabe, tudo isso descentra. E essa música é uma experiência, tira as consequências desse descentramento da cultura contemporânea, né? Da cultura moderna, e justamente tenta uma música que é como se fosse assim, desmagnetizasse a música, tirasse os ímãs que fazem com que os sons se atraiam, né? Isso exige uma espécie de treino do ouvido, um exercício e uma disposição psicológica que é especialmente difícil. Então Schoenberg e Weber acreditavam que aquilo viraria uma espécie de idioma musical que seria, não é, praticado por todos. Mas isso não aconteceu desse modo e, ao contrário, é até uma reação contra isso, né? Mas, de fato, nós vemos que se a gente fizer uma experiência qualquer de cantar sons
e a gente dá uma série dodecafônica, toda descentrada, para as pessoas cantarem, cada uma sustentar a sua nota, se elas forem cantar juntos isso, em poucos minutos todas elas vão cantar em uníssono. Ou seja, elas pensam que estão fazendo a série dodecafônica e as notas fazem e vão todas para o centro. Né? Ou seja, a gente é imantado, polarizado pela necessidade de uma referência, ou seja, de uma vibração que funcione como apoio, como centro, como referência, como atração nesse mundo tão, né, ameaçador por tantos modos. Então, ela de fato, essa música, ela tensiona e ela exige, quer dizer, ela não vai simplesmente se tornando a música de todo mundo. Mas, de todo modo, a experiência de ruídos que a música do moderno introduziu, a ideia de que os ruídos também são música, essas foram ficando parte do nosso ouvido mesmo. O rock, por exemplo, é música de ruídos. O ruído tem um papel fundamental. A granulação da guitarra, da voz, o peso da bateria, a própria decibelagem, quer dizer, as intensidades, fazem com que o rock seja uma espécie de redoma de ruído, e não uma redoma de silêncio onde você escuta música. É preciso que você fique envolvido numa habitat de ruído, e esse é um dado da música moderna, né? Que introduz uma ruidagem, né, no que era a música tradicional, e isso virou um dado da experiência de massa. Né? A gente pode dizer que a Sagração da Primavera do Stravinsky é heavy metal de luxo, né? Essa expressão no livro. Mas isto é uma coisa que de algum modo vem sendo decantada. Quer dizer, muitos desses procedimentos materiais da música moderna entrou no ouvido comum. Né? Agora, dodecafonismo, música serial, essa sintaxe, essa gramática que não entrou até hoje. Bom, resta saber o que vai acontecer. Né? E quer escolher uma música aí? Para despedir de nós, todas, eles querem todas. Porque eu estou no horário, o pessoal... Mas vamos lá. Então, vamos fazer aqui, vamos pegar essa chique aqui, para a gente agilizar. A música Mais Simples, ela foi gravada pela Zizi Posse, num disco que se chama Mais Simples, né? Ela encontrava para quem tiver essa curiosidade. A Laser está num disco que eu gravei, que é mais difícil de encontrar, especialmente aqui no Rio. Mas essa música Chique faz parte do Parabelo. Parabelo é uma música que eu e o Tom Zé fizemos para o grupo Corpo, portanto, música para dança. Né? E aqui tem uma parte instrumental e depois uma parte cantada. Não sei se cantada, no caso, pelo Arnaldo Antunes até. Não sei se eu... Não, vamos ouvir então. O Chique do disco Parabelo. O Tom Zé fez uma bexiga no dente. Ruído, música. Uma música que vai procurando o pulso, né? Ela está entre a ordem e a desordem, né? Ruído, mas... E a sanfona... Se quiser dançar, tudo bem.
água na Bem, gente, acho que nós vamos precisar encerrar por conta do horário aqui do Centro Cultural. Eu queria, antes de fazer o sorteio de 2 livros do Snick, tá?
som e sentido? Bom, queria agradecer essa leitura, essa aula que ele nos deu aqui sobre o sonho e sentido, o sonho e sentido. E, enfim, queria convidar vocês para a próxima roda de leitura, que vai ser na primeira quarta-feira de setembro, com o Eduardo Bueno, vai conversar conosco sobre literatura e história, tá? Vocês estão todos convidados, esse mesmo horário, primeira quarta-feira de setembro. Eu esqueci o dia, hein, Beto? 1º de setembro, tá? Então, Daniel, muito obrigada. E agora o sorteio, tá bom? Todo mundo que saiu está perdendo, olha só. Zé, tira aí. 53.840? Não está aí? Não, vai ter que tirar outro. Eu te entrego, né? Tira outro, Zé. Não está aí. Estão próximos. 53.845. Obrigada a vocês pela presença e até uma próxima.